Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas nós. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Obra TV. E meus parabéns também a todas as mulheres também. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e o tema é Mulheres Empreendedoras. Segundo o Sebrae, este número não para de crescer e hoje o Brasil possui mais de 10 milhões de mulheres que empreendem, sendo elas 45% chefes de família. Nossa convidada de hoje é empresária e presidente da ACEAL de Alvorada, Miriam Maynard. Muito boa noite e obrigado pela presença do Papo Certo. Boa noite, nossa, é muito bom estar aqui com vocês novamente e boa noite para todos que nos acompanham. Seja bem-vinda então, Miriam. E você aí de casa já pode enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que vamos ler e a nossa convidada responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e participa enviando a tua mensagem através do nosso WhatsApp. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e através dessas plataformas tu pode aproveitar também e compartilhar o nosso programa. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Miriam, entre tantas opções, por que escolheste seguir na vida empresarial? João, que pergunta que me dá uma oportunidade aqui de contar aqui um pouquinho de uma virada de chave que eu tive na minha vida. Porque eu sempre busquei trabalhar, né? Eu gostaria sempre de ter um trabalho e nessa busca, porque eu acredito que todo mundo tem uma história de superação. E eu tenho uma história que talvez eu possa chamar de superação, mas foi por uma virada de chave que eu tive em um momento da minha vida. Eu me esforcei muito para poder entrar numa graduação, porque é uma vida muito simples no interior, pais agricultores. E nessa graduação eu tinha muitos colegas e entre elas uma colega em especial que um dia olhou para mim e disse assim: Miriam, essa tua sandália, ela deve ser bem confortável, né? Porque tu vem todos os dias com ela. E na verdade, João, Amanda, não é que eu vinha todo dia com ela, é porque era a única que eu tinha. E aquele dia foi um momento assim que eu fui para o banheiro e fiquei assim muito chateada na hora, não, né, com a pergunta dela, Talvez e com o comentário. Talvez até foi sem querer. Sem intenção. Hoje eu entendo que foi algo natural, né, que a gente às vezes até, né, no dia a dia às vezes a gente até pode comentar sem perceber, né. E eu chorei muito aquele dia, mas eu coloquei para mim uma meta que eu ia virar aquela minha realidade. Que independente do que eu fosse fazer, eu ia me dedicar, eu ia ser reconhecida e eu ia buscar algo melhor para o meu futuro. Então, ali foi um dia assim que eu coloquei uma meta e em 3 meses depois eu já estava trabalhando em outro lugar, onde eu já estava recebendo o dobro do que eu recebia. E ali eu vi que eu podia mais.
E aí que a gente fala, né? Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. É, mais ou que menos mesmo que isso. não tivesse sido intencional da tua amiga, mas te trouxe força, e isso é muito interessante. Eu digo a força das mulheres. Isso aí. E quão importante uma provocação nos faz ir para frente, né? No momento a gente às vezes não entende, né? A gente até às vezes leva para o lado pessoal, mas o quanto isso pode nos impulsionar. Com certeza. E Miriam, qual o desafio que tu acredita ser o maior em relação às mulheres que querem empreender? Eu acredito que nós temos aí 2 desafios muito grandes. Um é a gente conciliar, né, família, filhos. Até antes do programa a gente comentou um pouquinho, né, sobre os filhos, às vezes os imprevistos que a gente tem durante o dia. E a impressão que às vezes eu tenho assim, você está bem na tua vida profissional, tu está vendendo bem, teu negócio está indo, mas tu se sente às vezes culpada porque tu está devendo em casa, né? Eu estou com pouco tempo para os meus filhos, ou não estou dando tanta atenção para o marido, né, a família. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, você conseguir fazer conciliar e não se sentir culpado por de repente estar dando foco naquele momento em alguma das áreas da tua vida. E o outro desafio é você conseguir ter essa dedicação para engrenar o teu negócio, fazer ele acontecer, se desenvolver, porque é um desafio, né? A gente tem a concorrência grande e tu precisa entregar o teu diferencial e se esforçar e se dedicar para que dê certo. Mas nesse mundo masculino, né? Porque eu trabalho também no segmento dos supermercados, né? Que a maior parte, talvez, dos fornecedores são homens. Como é que tu vê um desafio adicional por isso? Eu acredito que o universo que eu trabalho é um universo ainda muito masculino. Tanto dentro da associação comercial, ainda a gente vê assim que prevalecem, né, muitos homens, e também no supermercado. Acredito que a gente precisa ter um esforço um pouco maior. Talvez se perguntar para o meu sócio, talvez ele vai dizer que não, né? Mas até numa simples reunião com gestores, com liderança, eu percebo assim que se eu não tiver uma postura, até na forma de se vestir, na forma de sentar, eu vejo que o meu sócio, ele se sente muito mais à vontade, ele não leva ali uma programação, ele se senta bem à vontade, ele faz brincadeira, dá risada, mas em determinados momentos eu percebo que se eu tiver esse mesmo comportamento, eu não vou ter a credibilidade do que eu vou falar. Então a gente tem que ter um esforço maior para você poder ser ouvida, ser respeitada. Então, nesse ponto, eu entendo como um desafio. Concordo contigo plenamente. Miriam, então, assim, dá 3 dicas que você daria para uma mulher que está começando a empreender, está pensando em empreender, estou começando agora. Que dicas tu daria para ela? Eu adoro poder contribuir, sabe, com dicas, porque a gente traz muito da nossa experiência do dia a dia, né? E eu vejo assim como uma oportunidade que para quem está iniciando é sempre olhar assim o que você gosta de fazer, o que você se identifica. Primeiro ponto, né? O que é que você se identifica, o que te realiza, te faz feliz. Então, foca nessa área e aí aproveita as redes sociais, coloca a tua cara nas redes sociais, porque hoje a gente tem essa ferramenta que é uma ferramenta de fácil acesso, de custo baixo, e começa com o que você tem, de onde você está, porque a gente pode muito mais com o que a gente já tem. E tem que começar, né? Tem que começar, isso aí. E Miriam, nas suas empresas, tu tens um olhar diferenciado em relação às mulheres? Eu adoro trabalhar com pessoas, Amanda. E as mulheres, hoje, elas são o maior número, na nossa equipe, o maior número são mulheres. Nós temos hoje 65% é o time feminino. O que a gente identifica? A gente sempre olha ali quais são as habilidades e qual que é o perfil da vaga que a gente tem ali, a oportunidade que a gente tem, qual é o perfil dessa vaga e quais são as habilidades dessa candidata. A mulher, como ela tem esse lado do carisma, né, do carinho, do acolhimento. Então, na área de atendimento, é muito voltado, a gente tem muito essa preferência pela mulher. E hoje a gente tem também um case de sucesso dentro da empresa, que é uma mulher que assumiu a gerência, porque a maioria dos gerentes, se a gente pegar aí numa estatística aí nacional, você vê que
acredito que 80% seja homens, né? E a nossa primeira gerente mulher que assumiu, que eu falo que ela é a minha menina dos olhos na empresa, ela deu um up, assim, ela trouxe um olhar totalmente diferente, um cuidado e deu um up nas vendas também. Então, entrega resultado. É um case assim, que mostra, é claro que a gente sabe que todos temos as mesmas capacidades, mas às vezes a mulher, ela tem aquele olhar diferenciado do detalhe, e o detalhe é que faz a diferença. Miriam, e como é que tu faz para conciliar as responsabilidades do dia a dia? Família, empresas de vários segmentos, né? Mais o trabalho social, o trabalho com a Câmara do Comércio. Esse é um dos desafios das mulheres e é um dos meus desafios. Eu sempre digo assim, uma agenda bem organizada e uma rede de apoio, né? É muito importante. Aquela organização da agenda, dos teus horários, do que você vai fazer, aquela programação. Eu costumo programar minha agenda já no domingo, então eu tenho a agenda da semana já toda ela bem definida para poder atender todas as áreas. E aí nessa agenda eu costumo colocar até a agenda pessoal, né? Então esse vai ser um momento aqui da família, vai ser o meu momento, porque senão não dá conta, né? Quando vira uma bagunça. E sempre incluindo, né? E tudo que a gente entende que a gente pode contribuir, a gente coloca junto aí nessa organização. E é engraçado que as pessoas perguntam assim, mas Miriam, como que tu faz para dar conta de tudo? 100% de tudo a gente realmente não consegue, algo acaba ficando para trás, não é? E às vezes o bom é não se cobrar, né? Mas às vezes a gente se cobra, porque você coloca um foco, né? Tu tem um foco ali, às vezes tem aquela empresa, agora eu quero focar nesse projeto. Tu vai deixar as outras um pouquinho de lado, né? Tu vai atender aquelas necessidades mais urgentes. E a rede de apoio, eu tenho a minha mãe que me ajuda, então assim, na empresa também tu tem aquela rede de apoio que tu sabe que tem aquela pessoa que você vai conversar ou delegar e ela vai lá e vai desenvolver o trabalho. E Miriam, tu acredita que a mulher enfrenta maiores desafios que o homem no mercado de trabalho? Eu acredito que sim, porque ela tem muitas responsabilidades que ela abraça para ela. Então, quando se coloca no mercado de trabalho, às vezes ela é olhada como aquela pessoa assim que daqui a pouco pode engravidar, né? Pode ter aquele afastamento. E aí ela tem que provar com o profissional dela, com a competência dela, que ela pode compensar tudo isso. E, Miriam, o que te levou a aceitar o convite, então, de ser a primeira mulher presidente da Associação Comercial e Industrial de Alvorada? Aí tem um carinho aí de uma longa história, João, porque é o meu primeiro trabalho, onde que eu trabalhei, assim, que eu digo empresa, porque antes desse trabalho eu fui babá, eu vendia, né, algumas coisas, mas teve um trabalho que foi na associação comercial, que eu considero o meu primeiro trabalho, que foi um estágio. Então, assim, tinha aquele amorzinho, sabe, aquele carinho pela entidade, pela associação. Quando eu recebi o convite, eu sabia que ia ser um desafio organizar o meu tempo, né? Eu entendi assim, tá, como é que eu vou incluir algo a mais aqui que vai exigir do meu tempo? Mas era algo que me atraía, porque eu tinha aquele carinho. Então, foi o que me levou. E eu acreditava, na época, que eu podia ir lá somar para esse aula. Eu pensava assim, eu vou poder mudar isso, eu vou poder implantar essa ideia, esse projeto. Quando eu entrei para a gestão, quando começou a gestão, eu percebi que o que a Cial me ofereceu é muito além do que eu tinha para oferecer. O que eu aprendi, o que eu tive, estou tendo de oportunidades dentro da Cial, vai muito além do que eu pude oferecer para ela. Eu acho também que quando a gente participa de uma associação dessa, a gente conhece muitas pessoas e aprende muito com os outros empresários também que estão... Muito, troca muita experiência, conhece pessoas que, às vezes, do meu segmento ou do outro segmento, mas que somam muito para os nossos negócios. E Miriam, qual é a tua principal motivação, então, para se manter na vida empresarial? Não dizer assim, agora eu não quero mais esse negócio. São as pessoas. Eu sou apaixonada pelas pessoas, na minha equipe,
mas o fato de você saber que você pode oferecer oportunidade, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento. Eu trabalho muito com um público que é primeiro trabalho, que está entrando no mercado. E então, assim, você vê aquele funcionário, às vezes, que entrou lá de empacotador, mas que foi crescendo, foi evoluindo. E, às vezes, o pouco que você contribui com o treinamento, ele demonstra aquela gratidão por aquele crescimento. Então, não tem coisa melhor. E a vida da gente tem que ter um significado. E, para mim, esse é o meu significado. As pessoas. As pessoas. Eu fico imaginando também aquela pessoa que passou lá para o empacotador, né? Daqui a pouco, depois ele ficou um tempo no supermercado e foi para o mercado de trabalho, né? Daí te encontra, assim, alguns anos depois, Miriam, só... Tu me ensinou bastante, tem coisas que eu aplico até hoje que eu aprendi lá contigo lá anos atrás. Eu digo que isso não tem preço pra gente, né? Isso é o que tem valor. É valor. E a gente vê muito isso. E eu torço por eles, né? Assim, às vezes eles não estão mais na empresa, mas a gente acompanha, a gente torce e se orgulha por saber que a gente também participou daquela evolução de alguma forma, né? Muito legal isso. Mira, tu tem experiência com franquia e marca própria, né? O que tu aconselha para quem quer abrir o seu negócio? Vai associar uma marca já forte, existente, ou trabalhar o seu próprio nome no mercado? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Tem muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre isso, né? Querem começar a empreender e depende muito, né? A gente busca muito... Eu busco entender o que aquela pessoa ela deseja antes de dar essa resposta. Mas o que talvez, né, quem está nos acompanhando e se interesse, né, por essa questão, talvez esteja com essa dúvida, né, o que eu diria? Analisa o teu perfil, porque se você é um perfil criativo, que você gosta de criar, de empreender, de fazer diferente, coloca a tua marca, segue no teu caminho, porque na franquia você vai seguir regras. Lá você passa a ser um gerente do teu negócio. Porque tu segue todo aquele padrão. Mas o que é bom na franquia? Ela te traz um modelo. Então, assim, ela já estudou o que deu certo e o que não deu e vai te trazer um modelo. É só você seguir aquele modelo, você aplicar, você desenvolver, seguir aquelas regras. E você vai abrir o teu negócio vendendo, né? Porque tu provavelmente já vai ter um nome forte no mercado. Então, você já vai abrir vendendo. As chances de dar certo, né, são grandes. Agora, você desenvolver o teu nome, às vezes tu leva um pouquinho mais de tempo, mas também o teu retorno, depois que tu desenvolver, ele pode ser bem maior do que se você se manter dentro de uma franquia, porque a franquia te deixa limitado. Perfeito, então. 20h19, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Bom, Miriam, hoje o digital está com grande fatia de vendas, né? Você vê isso como uma oportunidade ou como uma dificuldade? Considera melhor abrir uma loja física ou já quem está começando já partir para as vendas online? Olha, essa pergunta é um desafio, né? Essas vendas online, porque quem tem o seu negócio, sempre teve seu negócio físico, ele entende agora que existe uma concorrência grande e que você acaba tendo que se adaptar, né, com isso. A loja física, ela oferece algo que online nunca vai poder substituir, que é a nossa experiência de compra. Então, por isso que é importante a loja física, porque ela vai manter essa experiência de compra. Quem quer uma experiência, quer uma atenção, quer aquela conversa, vai ir para a tua loja física. Agora, não tem como a gente
fugir do digital, né? Então, o ideal é que a gente consiga manter os dois. Mas dependendo do quanto o investimento que você tem, de repente, o digital, ele te dá dependendo do negócio, você tem um custo menor. Porque às vezes tu não precisa nem ter o produto para colocar o seu negócio no ar, né? Então, nem estoque, vende e depois vai comprar. E depois vai e entrega, né? Então, ele te dá essa oportunidade e ele também te dá a oportunidade de atingir um público maior. Então, não tem aquele limite. O ideal é que a gente consiga conciliar esses dois, né? De uma forma muito bem trabalhada. Tem os dois públicos, né? Tem aquela pessoa que eu, por exemplo, gosto do supermercado e olhar as coisas, comparar os preços. Tem amigos meus que já compram tudo pela internet. Já compram pela internet, chega lá tudo pronto. Eu não gosto de ficar 1 hora, 2 horas no supermercado. Então tem os dois gostos, né? Isso, a gente fala que vai ser agora o híbrido, né? Porque as pessoas, elas vão querer fazer aquele pedido em casa e receber em casa, mas elas também vão querer ir lá escolher a cebola, o tomate, aquela melancia, aquela fruta diferente. Então vai ter determinado momento que ela vai querer ir na loja física. E falando em marketing digital, então já que entramos nesse assunto, tu considera que ele realmente é fundamental ou alguns segmentos de algumas empresas podem prosperar sem ele? Eu acredito que alguns segmentos sim, né? Mas hoje, numa forma geral, o marketing digital ele já vem junto, já vem como uma pasta ali do negócio. Então, acredito que são poucos negócios que vão prosperar sem o marketing digital hoje. E que hoje está tudo ligado, né? Nem que ao menos seja um grupo de WhatsApp, um status do WhatsApp que tu venha postar, ele faz toda a diferença. Daqui a pouco até a pessoa não tem conhecimento ou não prefere trabalhar com as outras ferramentas como o TikTok, YouTube, Instagram ou Twitter. Mas o status do WhatsApp eu considero uma ferramenta muito importante para o comércio. Muito mesmo. Exatamente. É uma ferramenta que a gente diz assim, é barata, né? Porque antes a gente usava, quanto que você pagava para ter um comercial, né, em outro lugar? E ali nas redes sociais é uma ferramenta muito acessível, que todos têm acesso. Então, a gente não tem por que não utilizar. Realmente. O TikTok ainda não entrei, mas vou ter que entrar. Vamos ter que se adaptar, né? Elvira, você é atuante em trabalhos sociais e na comunidade, né, nas redes sociais. Tu acredita que isso impacta positivamente a tua vida profissional? Eu acredito que impacta em todos os negócios, principalmente para quem tem negócio físico. Uma das primeiras coisas que eu e meu sócio a gente entendeu quando a gente começou a empreender foi assim, a gente tem que participar da comunidade. Nós temos que conhecer a comunidade. Então, e participar da comunidade, estar junto também em projetos sociais. O projeto social é aquilo que você diz assim, quem mais ganha é você, né? Quando realiza aquilo também é algo que te motiva. Miriam, agora nós vamos fazer a interação com o pessoal de casa que nos enviaram mensagens aqui. Então, vamos lá. O telefone final 0108, ele quer saber quais são os segmentos que as mulheres mais empreendem. Eu sou de Guaíba, não disse o nome. As mulheres empreendem em todas as áreas, todos os segmentos. E o que a gente mais visualiza é mulher empreendendo para vender para outras mulheres. Porque você se identifica, eu gosto de fazer maquiagem, eu assisto lá no YouTube como fazer, eu fiz o curso e eu quero me especializar fazendo maquiagem para outras mulheres. Eu gosto de moda, então a gente vê elas empreendendo muito para as mulheres mesmo, mulheres empreendendo para vender, fazer negócios com outras mulheres. E aí entra todo aquele network, porque é muito mais fácil tu vender para quem tu conhece do que para quem tu desconhece, né? Exato, e aí mulher tem esse lado como mais criativo de consumir também mais serviços. Realmente. Bom, Miriam, considerando que no Brasil somente 40% das empresas sobrevivem após os 5 anos, por que tu acha que isso acontece? Que eu vejo de experiência de empresas, colegas que acompanhei e por alguns motivos que não deram certo, não prosperaram no negócio, ou fecharam em menos desses 5 anos, eu acredito que são 2 pontos. Um é a dedicação. Muitos empreendem, mas não colocam a dedicação de tempo para o negócio, para ele amadurecer. E uma dica que eu sempre dou é assim, os 6 primeiros meses do teu negócio, está começando a empreender, você vai trabalhar mais do que tu já trabalhou em toda a tua vida.
vai lá, vai para dentro, assim, é acordar e dormir com aquele negócio, para fazer ele amadurecer, né? Entender bem como é que ele funciona. Mas muitas pessoas, às vezes, elas saem de uma CLT, colocam um negócio, começam a empreender, mas elas querem ter aqueles benefícios da CLT, de tirar férias, de ter o horário. Eu vou chegar a tal horário, vou sair a tal horário. E quando tu está iniciando, não tem como, né? Tu precisa estar lá dentro, tu precisa primeiro olhar assim, qual que vai ser o teu investimento de tempo e se dedicar. E o outro é a questão financeira, de misturar muito, de não ter separado o financeiro da empresa com o teu financeiro particular e aí acabar colocando um foco, às vezes, fora do negócio. Eu estava conversando com um novo cliente da Fortes, que também é meu amigo de uma outra empresa que eu trabalhei. Ele tem 12 cafés em Porto Alegre hoje, né? E daí ele disse, João, a pessoa me pergunta o que eu acho de empreender. Daí quando a pessoa começa a falar assim, vou abrir um negócio para alguém cuidar. Ele diz, então, nem quero mais falar contigo, então. Não vai, não adianta. Não adianta. Pelo menos assim, no início. E é por isso que é sempre aquelas empresas que recém-iniciaram, que a gente vê o maior número fechando, porque empresas que estão mais tempo já se consolidaram. Depois tu pegou a expertise do negócio, aí sim. Para finalizar aqui, então, vou ler um comentário e o João vai fazer a última pergunta. O Cândido, final 6100, escreveu: parabéns pelo programa, sou telespectadora assíduo, um abraço a toda a equipe. João? Olha aí. Bom, para finalizar, estamos acabando. Que mensagem tu deixa para as mulheres que querem começar a aprender? Que tu acha que uma mensagem deixa para o final para as mulheres que querem começar a empreender? Acredite em você. Tem uma frase que eu coloquei agora no e-book, que eu lancei há pouco tempo, que diz assim, você não precisa ser extraordinária para iniciar, mas você precisa iniciar para ser um dia extraordinária. Então, começa com as ferramentas que você tem, acredita no teu potencial, acredita nos teus sonhos e vai em frente. É isso aí. Vamos em frente, então. Em nome de toda a equipe do Papo Certo e da Ubra TV, te agradeço pela tua participação, Miriam. Eu que agradeço a oportunidade. Então, venho agradecer também a você de casa e também lembrar que estamos sorteando em parceria com a Série Idiomas mais uma bolsa de estudos através do Instagram do Papo Certo. Então, vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o Dr. Luciano Zufo. Falaremos sobre urologia feminina. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês e até lá.